Gostaria de dialogar aqui com o ministro, que o ministro disse em determinado momento que não há absolutamente nenhuma condenação contra Lula, contra o presidente Lula. Não tem nenhuma condenação por absolutamente nada. É um homem 100% ficha limpa. E isso, obviamente, se deu com a contribuição, com o auxílio do ministro. No dia 6 de setembro, ministro, o seu ministério foi questionado pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, se havia documentos que comprovassem um acordo de cooperação jurídica internacional entre Brasil e Suíça, no âmbito do acordo de leniência da Odebrecht na Lava Jato. O seu ministério, através da Carolina Yumi, que é a diretora do DRCI, Diretoria de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, informou ao STF que não havia documentos que comprovassem esse acordo. Pois bem, no dia 13 de setembro, o seu ministério enviou outro ofício ao STF dizendo que não. Nós encontramos aqui o documento. A Carolina Yumi, a diretora do DRCI, ela disse que fez uma pesquisa mais apurada, colocando outros termos, e por isso encontrou esse acordo de cooperação jurídica internacional entre Brasil e Suíça. Só que aconteceu um grande problema no meio desse caminho. O STF, o ministro Toffoli, que foi ex-advogado do PT, que é ex-advogado do PT, anulou as provas da Odebrecht no âmbito da Lava Jato. Anulou as provas que incriminavam Lula e que afetaram dezenas, mais de 100 pessoas na Lava Jato. E isso fez com que houvesse toda uma anomalia jurídica, porque o seu ministério criou uma grande confusão, fazendo com que anulassem as provas contra Lula. A Carolina Yumi, ela continua no cargo? Eu gostaria de saber, porque isso foi mera incompetência ou foi crime? O senhor também disse aqui que não sabe quem são os delegados que dirigem os inquéritos. Quem são os delegados que estão à frente de inquéritos de investigações de joias, investigações relativos, fazendo aí indiretas ao ex-presidente Bolsonaro. Mas eu gostaria de saber se o seu ministério sabe quem é o delegado que está à frente da investigação da Carolina Yumi, porque ou ela cometeu um ato culposo por uma pura incompetência, ou foi um ato doloso para inocentar Lula. E se o senhor também já peticionou ao ministro Dias Toffoli para que invalide a anulação das provas, que acabou, inclusive, envergonhando o país, porque até a OCDE está falando a respeito dessa impunidade diante de anulação de provas e a impunidade no combate à corrupção por conta de casos como a da Lava Jato. Carolina Yumi é uma advogada da União, concursada, e afirma ao senhor que é uma das maiores especialistas no Brasil, respeitada internacionalmente em cooperação jurídica internacional. Tenho muito orgulho de tê-la na nossa equipe e a manterei enquanto eu estiver à frente do Ministério da Justiça. O ofício que o Supremo mandou ao DRCI, e não a mim, claro, continha um número de um processo. E este número desse processo, o Supremo perguntou, existe cooperação jurídica em relação à ação penal número tal? E aí foi feita a pesquisa e não existia e foi informado. Conforme os dados enviados, no processo número tal, não existiu. Posteriormente à decisão, houve informação pelo Ministério Público de outros parâmetros de pesquisa, que não era aquele número que tinha sido mencionado. E aí foi feita novamente a pesquisa com outros parâmetros, e aí foi localizada essa cooperação jurídica internacional. É curioso que o ministro alegue uma mera questão formal para anular um processo que todos sabemos que houve realmente corrupção no âmbito da Lava Jato, inclusive com devolução de bilhões por parte de diversos operadores, inclusive devolução para a Petrobras, e alegando uma questão meramente temporal de um acordo de cooperação jurídica internacional que aconteceu. O ministro, ele é conhecido por ser o ministro da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública, mas o seu ministério está sendo conhecido como o Ministério da Anulação e Sumiço de Provas, porque não é a primeira vez, porque inclusive no âmbito
do ato dos 8 de janeiro, ele não entregou as imagens das câmeras, alegando que isso ali seria uma questão da empresa que esvaziaria o armazenamento para que pudesse ali gravar novas imagens, e lavou as mãos como se ele não tivesse culpa de nada. O ministro some com provas.